Antes, era um governo que tinha uma lei divina e de cima para baixo punha a lei sobre os homens. Mas agora, o verbo e a palavra escrita não vem de cima para baixo. Ele habita dentro dos homens, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você tem fome e sede de justiça? Descubra nesta mensagem como encontrar a verdadeira justiça que vem de Deus e transforma a vida por completo. Não é sobre vingança, é sobre transformação. Assista até o final e deixe seu comentário. Irmãos, eu pensei muito sobre como é que eu começaria a pregação de hoje. Por onde eu começaria a puxar o fio desse novelo. Não que a gente vá desenrolar num dia só. Estamos falando sobre a jornada de Cristo no meio do nosso sofrimento. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre, no último domingo de setembro, sobre a misericórdia, o mundo dos recomeços. É a misericórdia que nos abre caminhos para a gente começar de novo, o perdão e a graça de Deus. E naquela ocasião, eu falei sobre a postura que temos quando somos colocados numa posição de comando, ou quando consertamos injustiças e utilizamos da misericórdia e da graça, dia a dia de trabalho, e especificamente falei sobre a posição de governantes no nosso país. Misericórdia. Domingo passado foi a nossa ceia, na sequência, na esteira do assunto, viemos com o assunto violência, falando sobre a violência que há no ser humano e em cada um de nós, a maldade que nos reside, ou que reside em nós e que toma lugar na nossa vida. E o quanto nós precisamos compreender que somente de verdade convertidos e governados pelo Evangelho e pelo Espírito que habita em nós, é que na perspectiva da misericórdia, vencendo a violência que habita dentro de nós, é que podemos ser agentes da misericórdia e da paz. Falamos sobre esses 2 temas nos domingos passados, para que hoje pudéssemos aterrissar no tema justiça e injustiça. Porque é muito complexo falarmos sobre justiça e injustiça, nossa interferência ou não, quando nós mesmos não temos o conceito da misericórdia e não temos a visita do Espírito que nos ajuda a vencer a violência que há em nós. O conceito sobre justiça, ele é um conceito que você vai encontrar de diferentes definições em diferentes cabeças. Mas a verdade é que todos nós buscamos, sonhamos com justiça. Em alguns momentos isso é confundido com vingança, em outros momentos com revide. Mas a injustiça está na terra, desde que o ser humano disse não a Deus. Ponto. Quando olhamos para o Antigo Testamento, percorrendo um caminho da fé, nós vemos Deus se manifestando nessa terra através do seu povo. E o seu povo se organizou primeiro como uma família, um clã, uma nação. O propósito de Deus através de Israel para a história da humanidade era muito específico. Era mesmo uma nação, tinha mesmo um trono e um rei. Era necessário que essa nação tivesse uma terra, que esse limite fosse muito bem estabelecido, e que o princípio que governasse essa gente fosse um princípio divino, porque dessa gente nasceria o Redentor, Cristo. O papel de Israel na história era ser uma nação mesmo, era ter uma terra mesmo, e era ter um rei que governasse segundo Deus, para que desse povo nascesse o menino. Quando nasce Jesus Cristo, o propósito de Deus para a humanidade não estaria mais ligado a uma nação. Tanto é que nós somos brasileiros e o Evangelho chegou até nós. Conhecer a Deus não se resumia a fazer parte de uma etnia israelita. Apesar de que no Antigo Testamento muitos estrangeiros aderiram à fé em Yahvé ou Yahweh, essa é a pronúncia talvez mais correta, no Deus de Israel, mesmo não sendo um judeu, mas linhas gerais,
A manifestação de Deus estava contida naquela nação, coisa interessante. Mas quando o menino nasce desta nação, ele já não é propriedade nem Deus e nem a lei de Deus de um único povo. Porque agora Cristo passa a habitar espiritualmente dentro de cada um de nós. Aqui nasce a sua igreja. Não tem fronteiras, não tem etnia, não é um governo estabelecido, não tem limites territoriais, está dentro dos seres humanos, em qualquer lugar da terra, qualquer raça, qualquer cor, não depende do lugar onde você nasceu, não há uma ascensão, nem um comando carnal, mas é vida de Deus que brota dentro do ser humano. A igreja, que não é um lugar, mas é a união dos discípulos do Messias, em algumas coisas, que não dá para a gente dizer aqui, você tem que se matricular na MT e vir estudar a palavra de Deus um pouco mais, mas em alguns aspectos se assemelha com Israel. A fé, o mesmo Deus, os princípios da lei fundamentais sobre o caráter desse Deus, parte da nossa espiritualidade, e digo parte porque a espiritualidade judaica tem diferenças da cristã em muitas coisas, mas a gente bate o olho para trás na história e parece que se identifica em algumas coisas, mas não tudo. Ponto. Terceira coisa que eu quero dizer: para que esse povo no Antigo Testamento permanecesse como uma nação, permanecesse como uma etnia governada por Deus, e desse povo nascesse Cristo, 3 sistemas distintos de comando e sucessão de poder viviam paralelamente dentro da nação e serviam para que fosse mantida a ordem divina sobre Israel, a saber, a monarquia, o sistema dos reis. Eles eram colocados por Deus, eles eram ungidos e consagrados para o ofício de governo que fariam. Um rei em Israel não era coroado, ele era ungido, não usava coroa. Interessante isso, né? E havia uma linha sucessória de pai para filho, e aquela dinastia se seguia, com algumas intercorrências, e algumas delas com o próprio dedo de Deus, mas em regras gerais, se havia uma família de rei, a sucessão seguiria, mesmo com a divisão dos reinos entre Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul, Samaria e Jerusalém. De forma geral, o rei que estava no trono teria a sucessão daquele reino na vida do seu filho, do seu neto e no seu bisneto. O segundo era o sacerdote. Havia uma linhagem sacerdotal, linhagem de Arão, os levitas, uma tribo específica, sacerdotal. Se havia uma dinastia monárquica que governava politicamente a nação, segundo a lei de Deus, havia uma outra dinastia, uma outra linhagem que era sacerdotal, que fazia o ofício do culto da nação a Deus. Nas datas específicas, faziam a leitura da lei para o povo, porque não estava no aplicativo no celular. E assim, essa linhagem sacerdotal, também da mesma forma, filho de sacerdote será sacerdote, com algumas intercorrências, e com exatamente a mão de Deus em algumas situações. Em linhas gerais, se você nascia filho de sacerdote, você seria um. Havia a linhagem dos reis e a linhagem dos sacerdotes. O poder religioso, que de certa forma trazia governo de Deus para o homem, tinha paralelo a ele um governo político, que também governava as questões da nação, segundo uma direção divina. Mas essa mistura do poder político com o poder religioso sempre foi nitroglicerina. Isso explode. Deus preparou então uma terceira imagem de linha sucessória de poder, que não sei se poderíamos chamar de poder, mas eram os profetas. Os profetas não tinham linhagem. Filho de profeta não era profetinha. Não havia linha sucessória. Não havia. Não tinha uma dinastia. Nós teologicamente dizemos que
Elias, Eliseu faziam parte de uma sucessão profética, de uma escola de profetas, sim, eles se reuniam, eles tinham a sua comunhão. A gente não tem muitas informações claras nas escrituras, mas a gente pesquisa muito. Mas de qualquer forma, não era alguma coisa que você aprendia e tirava um diploma. O profeta era assim, o cara estava lá ajudando o pai dele a arar a terra, vinha Deus e falava: fulano, vai lá. Aonde? Vou te mostrar. E ele vinha do nada. Aliás, se você lê os profetas menores, Amós, Obadias, é interessante. Alguns deles estavam no meio do boi, nada. Deus chama o cara, eu, você, Elias, vai lá e fala para Acabe e para Jezabel que eu vou acabar com tudo. Mas quem sou eu? Quando ele chega lá para falar com Acabe, ele fala: você que é o perturbador de Israel. Era um perturbador, porque o profeta era o contraponto dentro do sistema. O sistema que vinha político e o sistema que vinha religioso facilmente encontraria caminhos corruptos de ligação e de manipulação do povo. Isso é nitroglicerina. E o profeta era a areia na engrenagem. O profeta era enfiar uma chave de fenda no meio das engrenagens, quebra tudo. Vinha, dizia a palavra de Deus e admoestava. Aliás, ler Jeremias é fantástico. Chegava lá para o rei e dizia o seguinte: vai vir a Babilônia e vai acabar com tudo. Mentira, esse cara é louco. Aí tinham outros profetas bajuladores do rei. O sacerdote já ficava preocupado: vai acabar, vai tirar o meu ganha-pão. Mas o profeta não tinha compromisso com linhagens, nem com sucessões. Ele não era o que era por ser filho de alguém, nem por agradar a um sistema. É interessante quando Cristo é comparado a um rei, um profeta e um sacerdote. O rei que governa de maneira justa, o sacerdote que oficia de maneira limpa e o profeta que ensina e exorta de maneira pura. O único. Ponto. Queria saber mais sobre isso, Zé. Se matricula, irmão. Aliás, o programa do ano que vem da EMT vai ser fabuloso. Nós vamos percorrer as escrituras, compreendendo épocas, escritos, autores, assuntos. Vai ser fantástico. Aguarde cena das próximas aulas. Vindo Cristo, como nós falamos, Deus não estava interessado em fazer uma nação cristã, estava interessado em homens. Parece que as coisas mudam um pouco de cenário. Aliás, Jesus nasce num império onde há outra religião e outro governo. Porém, nos dias do Império Romano, uma tentativa de manter a chamada Pax Romana, que era a paz de Roma no seu império, passava por manter em Israel o seu culto ao seu Deus. Ninguém queria conflito na nação e nem Roma queria problema no seu domínio, só queria os seus impostos. Assim, a classe sacerdotal se une a Roma. O sacerdote que tinha uma linhagem de sucessão já deixou de ter. Aliás, só havia um sumo sacerdote. Qual? O filho do último sumo sacerdote que morreu. Haviam outros sacerdotes, mas o sumo sacerdote era um só. E ele deixava de ser sacerdote quando ele morria, e o seu filho seguia. Não nos dias de Roma. Nos dias de Roma, essa sucessão já não mais tinha valia. Roma determinava quem deveria ser o novo sacerdote, mesmo que não tivesse morrido o anterior. Porque o sumo sacerdote se tornava interlocutor entre o governo de Roma e o povo. Já se falava aramaico por causa do comércio, as leis e a moeda já circulavam de forma diferente na nação, e o templo talvez fosse o único reduto do povo, do Deus de Israel, dentro daquela nação. O poder dos saduceus cresceu muito, porque eles comandavam a religião. Por isso os fariseus e os saduceus não se davam, porque nunca ninguém dos fariseus seria um sacerdote. Primeiro porque não nasceu sacerdote, mas agora que é Roma que decide, talvez eu possa ser. Havia uma moeda apenas para o templo,
que era a maneira que os saduceus mantinham a sua subsistência da casta sacerdotal, que era, na verdade, uma aristocracia dentro da comunidade judaica, até pelo seu poderio financeiro. E era permitido então que as pessoas que fossem ao templo oferecessem suas ofertas ou comprassem a pombinha e a rolinha, fizessem um câmbio e trocassem o denário ou a dracma pela moeda do templo. E aqui você imagina como é que era a valorização desse câmbio. Aliás, é por isso que Jesus entra no templo e expulsa os cambistas e chuta as mesinhas. Mas a religião estava ligada ao poder político. Ela já não tinha mais nenhuma intenção de formatar uma nação justa, já que a casta estava acomodada financeiramente pelo império. Ao longo da história da humanidade, Roma tem a conversão do seu imperador Constantino e a fé cristã antes perseguida, e cristãos que eram matados nas arenas, mortos nas arenas, agora são encampados pelo Estado romano, enquanto ele subsistiu. Mas essa união da igreja com o Estado deu ruim. O tempo de Israel encerrou em Cristo, no que diz respeito ao único povo que revela Deus para o mundo. Agora Cristo está em todos os seres humanos. E o cristão não busca uma força e um poder humano. Ele busca o testemunho de Cristo para dentro de um outro ser humano. Como esses seres humanos vão se organizar, é apenas um reflexo da justiça e da graça que penetrou cada um deles pelo Evangelho. Antes, era um governo que tinha uma lei divina e de cima para baixo punha a lei sobre os homens. Mas agora, o verbo e a palavra escrita não vem de cima para baixo. Ele habita dentro dos homens, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você já percebeu aqui na igreja que eu não faço nenhuma pregação dizendo você tem que, você tem que, você tem que. Isso é proibido, Deus não gosta, isso é permitido, Deus gosta. Eu estou muito pouco preocupado em pregar a você uma ordem de cima para baixo. Eu estou preocupado em disseminar o Evangelho, que é algo de dentro para fora. Porque quando o Evangelho entra no ser humano de dentro para fora, suas ações passam a ser outra. Sua dignidade, sua justiça, sua generosidade, sua paz, o seu amor. Não porque há algo externo, de cima para baixo, que diz que é assim que nós devemos ser. Ainda que os princípios de Deus existam, eles não estão mais escritos numa tábua de pedra. Estão escritos em tábuas de carne. Por isso, quando lemos as Escrituras, nos identificamos com ela. Porque o que está escrito aqui, foi escrito aqui. Estou dizendo isso porque no mundo que nós vivemos, dentro do periago de Cristo, ele percebeu a injustiça. Já falamos sobre misericórdia dentro de nós, sobre a violência dentro de nós, mas agora precisamos falar de algo que está externo a nós. A injustiça que a gente sofre, a injustiça que a gente vê. E é muito interessante o movimento humano, em que sempre que uma injustiça está sendo feita, e alguém se levanta para dizer, vamos mudar a história e fazer agora isso de maneira justa, que esse risco não é apenas um risco, mas ele se confirma ao longo da história, que a prática da nova justiça, que corrige a injustiça antiga, vem com falta de misericórdia e com muita violência, cometendo muitas injustiças para restabelecer a justiça. Países africanos, muçulmanos, a história da disputa por poder religioso na Irlanda, o próprio nazismo. Há alguns anos atrás eu fiz uma música do Resgate chamada Lágrimas, e eu falava sobre o poder religioso e o poder político, que tem os mesmos pressupostos e no pecado a mesma ganância por vieses diferentes, a mesma tentativa de controle, e o refrão dizia, são salgadas as lágrimas num mundo amargo. De vez em quando eu acho que algumas coisas que eu escrevo são meio proféticas. Há pessoas que dizem hoje, é aquilo que você falou hoje, você fala só contra o governo agora, e antigamente sempre falei. Você não acompanha a minha banda, por isso que a gente é essa banda quase acabando. Entra lá, irmão.
Ouve nossas músicas lá no Spotify, no Deezer. Mesmo que você não goste, me ajuda a manter de pé essa banda moribunda que respira por aparelhos. Nós estamos na UTI. Tem uns que estão apitando já. Pi, pi, pi. Ouve lá, irmão. É quando você ouve que milionésimos de centavos, dividido por milhões de outros músicos, caem na nossa conta. Não tem nem moeda para... É o centavo do centavo do centavo, mas é assim que se vive. Enfim. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, mas não era um só que tinha que ser. Nos dias de Roma tinha mais de um. O texto de Lucas é para que a gente entenda que a gente não está num ambiente normal. Aqui tem uma corrupção de um relacionamento escuso entre o poder político e o poder religioso. A palavra de Deus veio a João Batista, filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote, lembra? Ué, se Zacarias era sacerdote, João era para ser sacerdote também. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, coisa tipo de dentro para fora, fruto. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Pare de dizer: eu sou judeu, eu sou de Israel, eu sou filho de Abraão. Pode parar, que não tem nada a ver com essa etnia mais. Dessas pedras podem surgir filhos de Abraão. E também o machado já está colocado na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada, não importa onde você nasceu. Deus está vendo um fruto que vem de dentro para fora agora. Então as multidões perguntaram a João: o que a gente deve fazer? Ele falou: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Porque quando Deus entra em você e o fruto começa a surgir, você reparte, porque você entende que você é parte de um outro alguém. Essa generosidade brota de dentro para fora, não de cima para baixo. E os publicanos, caras que cobravam impostos para Roma, chegaram e perguntaram a mesma coisa: o que devemos fazer? E ele falou: parem de cobrar mais do que o estipulado, porque se o evangelho entrar em você, a justiça de Deus vai estar dentro de você. Também os soldados perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele disse: parem de dar denúncias falsas e contentem-se com os salários que vocês recebem. Não explorem. O evangelho vai entrar dentro de vocês, é chegado o reino dos céus. A fé que entra no nosso coração, ela muda quem somos. Infelizmente, as pessoas acham que fé é uma arma que eu tenho para mudar de vida, trocar de carro, ter mais dinheiro, prosperar aqui ou ali. Quando eu digo que tenho fé, é porque eu creio no modelo da vida ordenada por Deus e eu a desejo. Aliás, eu nego a mim mesmo, vai ser difícil, por isso eu carrego essa cruz. Mas eu quero conhecer a Cristo e ser cheio dele. E aí então a vida que eu vivo e a justiça que eu demonstro para fora de mim é aquela que nasceu dentro de mim. João Batista era uma chave de fenda enfiada no meio da engrenagem. Aliás, foi ele que disse para Herodes: ô Herodes, você foi lá para Roma, né? Teu irmão estava lá, o irmão dele era casado com Herodias, neta de Herodes o Grande. Aliás, era o menos abastado. Herodes Filipe, o irmão dele, era o menos de todos os outros 4, que cada um assumiu uma tetrarquia. E ele disse: olha, você não pode fazer o que você fez, ô Herodes Antipas. É esse que estava aqui. Você foi para lá e voltou com a mulher do teu irmão. Primeiro se divorciou da sua. Essas palavras de João eram muito complicadas, porque o povo em Judá tinha essa perspectiva diferente do romano. Isso poderia ser muito turbulento e caótico para governar esse povo com esses princípios. E depois ele disse: e agora você foi para lá e voltou com a mulher do teu irmão e com a tua cunhada e com a tua sobrinha. Que papo é esse? E por isso João foi preso. A justiça dentro de João, que era filho de Zacarias, que era sacerdote, com Ana, com Isabel, me perdoe. Vale a pena você ler depois Lucas 1:5. Isabel era da linhagem de Arão, era das filhas da casa de Arão, dos levitas. Você está querendo dizer, Zé, que o João Batista era para ser
alguém na linha sucessória de sumos sacerdotes? Provavelmente sim. Mas o poder político aliado ao poder religioso deixou João Batista, que falava o que ninguém gostava de ouvir, para fora. A gente costuma dizer que profeta que está fora da linhagem do rei e do sacerdote não fica jantando na mesa do rei. Profeta não é muito amigo de rei e de sacerdote, porque ele é o cara que vai trazer areia na engrenagem. Ele é o contraponto de Deus para demonstrar justiça em meio ao caos. Qual o papel da igreja? Digo igreja não como instituição. Qual o nosso papel como povo nos dias de hoje? Como o de João Batista. Sermos areia na engrenagem, no bom sentido. Por isso, que quando nós observamos em qualquer nação que seja, na americana é assim, tem se demonstrado em parte, no Brasil tem se demonstrado assim. Quando o poder político está muito perto do poder religioso, isso não dá certo. E o pior é que o poder religioso se sente coberto pela força política para propagar maldade no lugar da graça, e o poder político se sente coberto pelo religioso para fazer justiça em nome de Deus, cometendo injustiça sobre o povo. Isso não importa se é PT, PSL, Lula ou Bolsonaro. Poder religioso, o profeta, não pode comer na mesa do rei. O que eu estou dizendo a você aqui não é uma posição de poder humano ou política. Eu estou pregando o evangelho para você. É temerária a posição de qualquer governo quando quer reger uma nação com princípios de Deus goela abaixo. Ainda que sejam princípios de Deus, eles só funcionam de dentro para fora, não de cima para baixo. Por mais bem intencionada que seja a justiça dos homens em nome de Deus, já deu errado na história da humanidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, na pós-modernidade, e continua até os dias de hoje. Porque se nós tomarmos esse assento, nós vamos perder o nosso ministério de dizer, podemos contribuir com nossa opinião e nossa vida e nossa prática comunitária de justiça é essa. Não importando se o governo tem pressupostos mais de direita, de esquerda, dane-se. Pode ser que a gente olhe coisas e diga, que bom que isso aconteceu aqui. Não porque eu me sento na mesa do rei, mas porque aquilo se alinha com o nosso perfil e com o que de verdade acreditamos. E pode ser que em outro momento digamos, isso aqui para nós não funciona. Não porque somos de outro partido ou de outra vertente política, porque o que nos governa é o fruto que vem de dentro para fora, não princípios que vêm de cima para baixo. Como você pratica justiça? O que você entende por isso? Eu quero ler alguns versículos, Salmos 11, 7. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O resumo da lei para o judeu está em Miqueias 6, 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede a você? O que Deus espera de um israelita? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A prática da justiça é a natureza da nossa vida. Ela não veio de fora para dentro, nem de cima para baixo. Ela veio do verbo que tomou nossa vida para fora. Por isso que cada um de nós, ainda que tenhamos um apreço por uma vertente de poder político mais para esse lado ou mais para aquele, porque dentro da nossa atividade profissional possamos achar mais justa, isso não significa que nós somos subservientes a um pensamento de justiça partindo da injustiça do próprio homem, senão aquela que é uma virtude dada pelo próprio Espírito Santo de Deus ao ser humano como um todo. Aliás, virtude, né, Paulo? Leiam lá na Gazeta do Povo depois o artigo do Paulo Cruz. Interessante, muito legal. Uma virtude de Deus para o ser humano, contra um vício de uma prática do pecado do homem normal. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando uma palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha que interessante. Como se por nosso intermédio o mundo fosse exortado e admoestado, não pelo exercício do nosso poder, mas pelo testemunho da justiça, que é dom de Deus em nós. Isso significa, Zé, que o cristão nunca vai ter representantes em qualquer setor do governo? Sim, terá, porque são vocações. Sim, temos engenheiros, temos médicos, dentistas, somos seres humanos. Alguns têm uma vocação política. O problema não é onde você senta, nem onde você está, mas o que parte de dentro de você. Por que você é o que é e por que você faz o que você faz. Não cabe para nós uma discussão sobre de qual lado político está a solução para o Brasil, porque nós sabemos que a solução do ser humano vem de dentro para fora. O que cabe a nós é que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente diante do nosso Deus. E cristãos que param para discutir esse tipo de coisa estão perdendo tempo. Porque nunca encontraremos na injustiça do homem, que é um vício do seu comportamento no pecado, aquilo que se alinha perfeitamente com o Evangelho, que é um dom de Deus dentro de cada ser humano. Ainda que sejamos contribuidores ou participativos, jamais andaremos numa subserviência, porque a única coisa que nos completa é o próprio Evangelho de Cristo. E não foi no meio da nossa ansiedade, em Mateus capítulo 6, que Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Olha para os lírios do campo e para as aves dos céus. Não cozinham, não costuram, não fazem nada, mas Deus cuida dos pássaros e Deus cuida da terra. E vocês são como eles, Deus vai cuidar de vocês. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Muitas pessoas dizem assim: Zé, por que você pregou sobre misericórdia ou sobre a violência? Significa que nós vamos ficar de boca calada apanhando o resto da vida? O princípio do cristão, como sal da terra, no meio de um mundo que precisa de luz no meio das trevas, é de sinalizar o reino em tudo que faz, fazendo com que aquilo que crê se transforme em ações de justiça diante do mundo. No Sermão do Monte, Jesus disse isso aos discípulos: que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se você me perguntar o que o Martin Luther King fez foi certo, ele saiu de um púlpito de uma igreja para tomar as ruas contra um racismo. Ou o que Dietrich Bonhoeffer fez na Alemanha, que foi uma resistência cristã dentro da Alemanha contra o nazismo. Isso lhe custou a própria vida. Ele foi executado um mês antes de cair o nazismo. Ele junto com os seus cunhados no mesmo dia. Ou de outros grandes nomes que tivemos na história, de cristãos que disseram: eu vou um pouco mais além. Essa causa me pertence. E essa injustiça na terra não pode continuar. Eu vou dizer para você: sim, são vocações. O princípio de que nós sinalizamos o reino e de que a justiça de Deus nos toma e é ela que praticamos, e com isso testemunhamos diante da injusta justiça dos homens, faz parte de tudo que Deus nos deu, porque praticá-la e sinalizá-la como reino é uma ordenança de Deus. Eu fico pensando o que aconteceria se nós estivéssemos aqui ontem com as crianças na festa e de repente tivesse alguma desocupação dessas famílias. Aqui na nossa rua temos algumas, e algumas das famílias, ou quase todas elas, moram em ocupações. E algum tipo de abuso ou violência estivesse acontecendo, se nós íamos cruzar os nossos braços, ou se nós íamos correr para lá para falar: o que está acontecendo aqui? Vamos devagar. O país tem lei, o país tem ordem. Cuidado, vamos cumprir o que tem que ser cumprido, vamos entender o que tem que ser entendido, mas vamos devagar, porque são crianças e essa mulher aqui está grávida. E essa senhora aqui que tomou uma coronhada na cabeça tem 70 anos de idade e ela cuida de 2 netas e cada um delas tem 3 filhos. E são adolescentes, vai devagar. Onde, ou até onde, o Evangelho que nos tomou e a prática da justiça, que é a nossa natureza, porque esse é um dom de Deus, vai interferir nesse mundo? Resposta, irmão: vamos orar. Até que ponto
a sua voz na empresa que você trabalha precisa ser ouvida contra a injustiça que ali existe? Ou até que ponto, ou com qual sabedoria, a sua palavra, dentro da sua família que anda em pé de guerra, com justiça deve se fazer valer? Eu vou dizer a você, vamos orar. Porque eu não posso negar que o que esses homens na história fizeram, sendo cristãos, foi muito importante. Aliás, o Prêmio Nobel da Paz desse ano é um presidente cristão. Não porque colocou goela abaixo um princípio, mas porque disse, a mulher agora tem que ter o seu direito. E esse abuso precisa acabar. Porque isso é justo, segundo uma virtude. A única coisa que eu acredito é que o Evangelho é uma raiz silenciosa, na maioria das vezes, e que nós não precisamos de abuso nem de violência para fazer uma justiça que vença uma injustiça que viria sendo, ou que vinha sendo feita. Deus não nos deu liberdade para oprimirmos em nome da justiça. Por isso, eu acho que essa é uma manhã em que nós devemos orar para que Deus nos dê sabedoria, serenidade, diante do cenário que a gente vive na nossa nação. O Brasil não precisa ser um país evangélico. Evangelho é algo que a gente prega e sinaliza para o ser humano. Nós não precisamos de colocar goela abaixo, de cima para baixo, nem por esse, nem pelo próximo, nem pelo anterior governo. Porque você não foi transformado porque colocaram uma lei dizendo como você devia ser, mas foi no meio da tua jornada de dor que o fruto da vida, através do verbo de Deus, fez gerar vida dentro de você. E se isso transformar para que você seja uma nova criatura, e o que cobrava um soldo, o que não se contentava com o seu soldo, passou a se contentar, e o que cobrava impostos com usura, parou de cobrar, o que violava a sua própria esposa, parou de violar, o que abusava do seu filho, parou de abusar, o que agredia o seu pai, parou de agredir, o que foi maquiavélico contra o seu vizinho que vende coxinha também parou de ser, porque o Evangelho dentro de nós nos fez a praticar uma justiça a partir de nós. Sabedoria, discernimento vem do Espírito de Deus. Por vezes, pode ser que a gente dê um passo além, se Deus nos disser vá e diga. Pode ser que algumas vezes a gente passe da medida, porque ninguém acerta sempre. Eu não sei se João Batista devia ter falado aquilo para Herodes, no fim custou o pescoço dele, mas ele falou. Eu não sei se Dietrich Bonhoeffer deveria ter sido tão incisivo, ele poderia estar vivo, não até hoje talvez, mas por mais tempo, mas ele foi executado pelos nazistas. Quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? Eu só sei que o princípio do Evangelho, que não é só o que eu canto no domingo, mas é tudo o que eu faço dessa porta para fora, é a minha missão. Que Deus nos dê sabedoria. Para essas famílias que estão aqui a cada domingo, nós estamos indo um pouco mais além, conscientizando, educando, ensinando, e talvez o próximo ano, dentro das casas, com mais cidadania e contribuição para o bem-estar. Aonde mais a gente vai, Zé? Não sei. O Espírito Santo vai nos dizer. Não formulamos métodos para serem aplicados. Deixamos os ramos do Evangelho nos dizer para onde o fruto vai se estender. Sempre lembrando que o nosso alvo não é exercermos um poder para fazermos uma vingança. É apenas servirmos com a vida. E que o Senhor nos dê graça. Porque vivermos a justiça de Deus no meio de um mundo de injustiças é sofrimento. Mas, quando alguém conhece o Evangelho, e no seu círculo de ação, ele passa a viver a justiça do reino e buscá-la em primeiro lugar, Deus vai fazendo brotar a vida e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Sejamos nós uma igreja serena, de joelhos no chão. Você trabalha dia a dia, você vê muita injustiça. Desculpe eu atrapalhar, seguir um pouquinho mais no horário. Mas no primeiro domingo de
Setembro nós falamos sobre a mulher adúltera. Jesus estava escrevendo no chão, trouxeram uma mulher encontrada em adultério, iriam matá-la e apedrejá-la. Por que Jesus não levantou na hora e disse: para. Você não vai agora, você não mata agora, você ó, ordem, de cima para baixo, para de transar, para. E vocês param de matar. E você transou com ela que eu vi outro dia porque eu vejo tudo. Eu às vezes fico me perguntando quando eu leio esses textos, eu falo: Jesus, mas por que o Senhor não fez isso? Porque se eu tivesse no comando, sendo um cristão, eu diria para todo mundo o que pode e não pode. Às vezes eu penso que Jesus não veio para acabar com o pecado que a gente comete. Porque se ele chegasse aqui, vendo o mundo inteiro pecando e fosse correr atrás de quem estava fazendo coisa errada, ele ia estar até hoje correndo atrás e não ia acabar, ele ia estar enxugando o gelo. Jesus não veio para tirar de nós nossas atitudes pecaminosas, ele veio para nos tirar do estado de pecado, para habitar dentro de nós e enraizar o seu evangelho. O que nós praticamos é uma consequência de quem somos. E quando somos, começamos a praticar uma outra justiça. E aqui sinalizamos o reino, para que alguém diga: eu quero isso, e deixe que dentro dele nasça o evangelho, e ele passe a viver uma justiça segundo a ordem de Cristo, porque foi transformado nela. Tiveram que insistir 2 ou 3 vezes para que Jesus levantasse e dissesse: bom, então quem não tem pecado, aí os perfeitos do lado de cá, matem os imperfeitos que estão do lado de cá, ou a imperfeita que está do lado de cá. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém conseguiu, não teve nenhum justo para fazer a sua justiça. Então eu também não vou te condenar. Eu não vim aqui para condenar. Eu vim aqui para dizer que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai ter o dia que eu vou voltar para condenar ou não, mas agora eu venho como Cordeiro. Entendeu? Levanta e segue a sua vida e sai dessa. Deus nos abençoe a sinalizarmos a justiça. Tem hora que a gente quer sair correndo, irmão, e sermos o cristão maçaranduba, ou da porrada. Mas eu não sei se é assim que Deus quer, mas que a nossa vida vai interferir, ela vai. Até onde ela vai eu não sei, em qual medida eu não sei te dizer. Eu sei de um princípio: sinalizemos a justiça do reino e sejamos fiéis ao Espírito Santo aonde Ele nos colocar, e cuidadosos pela sedução do poder desse mundo, porque o que nós precisamos, nós já temos. Cristo em nós, a esperança da glória. Sentiu-se encorajado por esta mensagem? Deixe seu comentário e compartilhe para abençoar outras pessoas. Até a próxima!